Olá, sou do canal Nada a Ver. Já começou errando. Sou do canal Nada a Ver Tutos, e estou aqui para falar como foi a criação desse canal. É um nome bem diferente, né? Se vocês, se vocês, minha mente começa a travar, pô. Bem, novamente, respira. Recapitulando. Eu sou do canal Nada a Ver Tutos, certo? E estou aqui para falar sobre uma coisa que é o nome do canal, Nada a Ver Tutos. Nada a Ver Tutos foi relacionado ao seguinte, de fazer tutoriais que não tivesse nada a ver, que seria coisas engraçadas e para pessoas rirem e sair do foco da rotina. Só que, no princípio, isso foi em base para motivar meu irmão. Meu irmão, a partir que ele tinha uns 9 anos, eu vi uma grande força sobre ele em termos do que ele poderia fazer. E como irmão, eu era um irmão que fazia de tudo para trazer coisas para os meus irmãos, ideias e termos. Porque a gente morava em um canto assim que não tinha uma cultura muito legal. E eu fazia de tudo. E foi para impulsionar ele. Se vocês repararem bem, os vídeos que tem aí não são meus. Como eu relatei, que eu acho que vai chegar alguém e falar nos comentários, como é que é o seu primeiro vídeo? Se tem vários vídeos seus lá embaixo. Sim, não são meus. Aqueles vídeos ali, eu botava a responsabilidade de uma coisa no meu irmão. Ele, ele, ele é uma pessoa muito inteligente, entendeu? Ele é uma pessoa muito inteligente. Acho muito bonito a força que ele tinha, né? Ele gostava muito de cantar rapper. Ele tinha uma criatividade gigantesca em fazer músicas e se empenhar em estudar. E ao longo do tempo, ele criou um canal para ele. Se vocês quiserem, pode até conferir. O nome do canal dele é The Joey Monster. E no impulso, ele foi indo, foi indo, foi indo. E hoje ele parou, infelizmente. Ele parou por termos de, assim, eu acho por motivação, como posso falar também, sobre também responsabilidades que chegaram na vida dele, criação de família, né? E sempre foi assim. Para meus irmãos, como eu fosse, eu protegesse eles em termos de tudo, né? Eu procurava o melhor para eles, né? Que eu tenho dois. Eu tenho dois irmãos. Mas esse daí, ele é um artista, certo? Se esse vídeo chegar até ele, quero que ele escute bem. Que assim, eu tinha uma vergonha imensa sobre, tipo, me demonstrar, falar sobre meus assuntos, porque hoje eu tô até melhor. Eu gaguejava muito, entendeu? Até tentei fazer músicas com ele, fazer músicas, tentar me enganjar com ele, mas não era só engajamento, porque eu não queria engajamento, eu queria que ele crescesse, mas em si eu esqueci de mim. Eu, por trás, o que acontecia? Eu gostava muito de desenhar e, como eu já falei em outros vídeos, e também tinha uma dificuldade muito grande de leitura. E para manusear programas, edições, essas coisas todas, eu não conseguia, e às vezes minha mente mesmo
prejudicava em termos de não conseguir fazer, você não faz, você não consegue, você não consegue. E eu pegava e jogava a carga para ele, né? Porque eu, na minha concepção, eu achava que ele crescendo era a mesma coisa para mim. E ainda é a mesma coisa para mim. Ainda tento impulsionar ele. Só que hoje eu percebi uma coisa. E você? E você? O que é que você está fazendo? Aí eu bateu essa ideia na minha mente e falei, poxa meu, eu vou fazer o primeiro vídeo, né? Vendo alguns vídeos, via outros vídeos, sentava aquela vontade gigantesca e uma vontade muito grande de fazer vários anos, pela a parte da arte. Só que porém, como eu tinha esse problema de leitura, né, e essa dificuldade de falar, falar bem, falar, porque pela área que eu queria tracejar, tem que falar muito bem, né? E por isso eu admirava muito as coisas que os pessoal falava, tal, e aquilo pra mim era como se fosse a mesma coisa pra mim. Só que eu cheguei agora no momento que estou vendo que eu tenho que me cuidar, né? Tenho que me cuidar, tenho que procurar ser um exemplo. Não só para meus irmãos, para quem tem esse tipo de dificuldade e pensa que não vai conseguir por ter alguma coisa, vamos supor, você pensa demais, aí você começa a se embolar nas palavras, se embola, se embola, se embola, se embola. Aí você liga a câmera e você fala, pô, não consigo, coisa feia, né? E hoje em dia não, né? Ontem eu destravei, né? Eu destravei. E eu tenho uma sede muito gigantesca de crescer, de estudar. E como eu boto na tecla muito bom, muito bem, olha, quebrando as palavras de novo. Eu estou tentando desenvolver pessoalmente em leitura para eu querer fazer alguma coisa, né? Como eu gosto de artes e criações de qualquer coisa, eu sou uma pessoa muito eu sou, como se fala? Engraçado, às vezes eu falo coisas engraçadas e queria colocar em algum canal. A minha mente ela pensa muito rápido, às vezes eu atropelo o que eu falo. E isso me levantava muito. E esse canal aqui, eu vou começar a colocar coisas que eu sei fazer, né? Habilidades que eu tenho, que posso até impulsionar algumas pessoas também que têm esse medo de, às vezes você sabe desenhar, às vezes você sabe escrever, você tem uma leitura muito boa, um esporte, alguma coisa, e fica naquela situação, não vou fazer não, isso é bobagem, isso é bobagem. Às vezes a tua liberdade tá ali, você tá perdendo muita coisa, entendeu? Eu tô batendo assim na tecla toda hora, dizendo você vai perder muita coisa, porque eu percebi uma coisa. Se a gente não corre atrás, é difícil entrar na mente. Cara, eu tento, velho. Eu tento, não. Eu tô me movimentando para isso. Tô me movimentando para isso. Eu não quero ficar só nessa parte, ficar guardando conhecimentos que eu tenho, né? Possa ser coisas assim, bestas, como o pessoal fala muito. E às vezes eu começo a falar e o pessoal diz, coisa besteira, besteira, besteira. Mas às vezes não é besteira. Tem umas coisas que eu entendo, assim, não foi em fato de estudar com livros, nem estudar com nada, mas sim que veio pra mim. E assim, eu não sei nem bem explicar. Pode ser um vídeo tão maçante que eu só tô falando e tô me liberando das coisas que estavam travadas dentro de mim. E assim, eu gosto de arte, de música,
Porém, eu não sei tocar nada. Nunca cantei também, mas tenho vontade. Então vamos fazer desse canal aqui um experimento. Para pessoas também que estão desse mesma forma, nesse mesmo pensamento, que, que querem se destravar, né? Saírem assim um pouco, tirar daquela da sua mente aquelas coisas. Eu tenho medo de falar, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de falar errado, o que vão falar de mim, né? Põe na tua cabeça que o que vão falar de você não é relevante, cara. A relevação é o que você está perdendo. E às vezes você tem uma bênção e você está jogando ao léu, né? E eu quero me desenvolver, estou tentando desenvolver, melhorar meus hábitos também. E também quero mostrar o que eu sei fazer, algum desenho, né? Fazer um quadrado, uma bola, né? Um boneco de palito, qualquer coisa que seja. Eu quero impulsionar também pessoas que, como eu estou falando, fico repetindo várias vezes, e minha mente é uma mente assim, um pouco acelerada, ansiosa, né? E de um tempo para cá eu comecei a mapear a minha mente, o que ela acontece, o que pensa, quais são os impulsos, os gatilhos que acontecem para a gente fazer isso. E eu estou falando como se fosse você aí, como se fosse você que está vendo o telefone e olhando, sabe, esse cara aí não tá falando nada com nada, mas você pode estar perdendo muita coisa. E esse vídeo aqui que eu estou falando sem medo de errar. Às vezes minha mente tenta reconstruir palavras bonitinhas, né? E estou vendo como ela manipula, estou vendo como o medo chega, estou vendo como minha procrastinação chega, como é que se fala, os gatilhos de respira, de autossabotagem, né? E quero que seja bem assim, natural, meus vídeos, tranquilos. E fazer o que eu sei melhor de fazer. Alguma coisa. Porque eu estava aqui, esperando assim, falando assim, o que é que eu vou fazer? Vou fazer um desenho? Aí já vem na sua cabeça. Que tipo de desenho que tu vai fazer? Qual é a relação do desenho que você vai fazer? Qual público você quer alcançar? Não, eu tô aqui para ajudar também. O que eu queria, eu também fui ajudado. Fui ajudado, né? E durante esse tempo todo, e tentando me entender, e só aqueles pensamentos na cabeça. E nisso aí você pode criar hábitos ruins, por frustrações, por coisas que você não quer colocar para fora. Entende? E tem pessoas, você pode ter uma habilidade muito gigantesca, de ajudar outra pessoa. Olha que coisa boa, que coisa linda. Além de você ser ajudado, né? Como eu remeto novamente, o canal do Ismael me impulsionou muito. Eu comentava lá e senti a necessidade. E eu falei para mim mesmo, eu vou marcar o dia que eu vou fazer meu primeiro vídeo. E hoje eu estou fazendo, já estou no segundo dia. E estou achando uma maravilha. E estou com vontade de fazer mais vídeos. E você, meu irmão, se está vendo esse vídeo, volta, cara. Se teu irmão aqui, o cara que tem dificuldade em ler, em falar, gagueja pra caramba, meu irmão, volta aí, pô. É jeito que é teu bem, meu irmão. Volta aí, pô. Ei, pô. Fala normal, meu irmão. Suave. Isso aqui também serve de encorajamento pra vocês também. Pra você ver que todo mundo erra. Todo mundo... Quando você tenta... modular sua mente, vai falar bonito, alguma coisa do tipo, às vezes sai pior. É melhor você falar assim, avulso, e fazer o que quer fazer. Entendeu? E só alegria. Só alegria. Então, eu te falo a você que está me vendo,
Corra atrás dos teus sonhos. Se você não correr, ninguém vai correr atrás não. Entendeu? E não reclama, cara, das coisas que tá acontecendo. Às vezes eu acho que você já viu, às vezes você tá fazendo, você vou impulsionar, e você dá o primeiro passinho, né? Você dá o primeiro passinho, aí acontece uma coisa aí e você já desiste. Põe na sua cabeça, cara, que sempre vai ser assim. E agradeço a oportunidade por estar aqui. Agradeço a oportunidade de eu estar me encorajando a falar. E está sendo uma terapia muito gigantesca para mim. E agora eu vou postar, eu acho que eu vou colocar algum desenho. Se vocês quiserem comentar alguma coisa no comentário, faz alguma coisa aí, mostra alguma coisa que tu faz. Eu posso mostrar, né? Porque às vezes a gente pensa demais e não faz nada, pô. Quantos anos aí eu passei aí tentando, eu quero fazer isso, quero fazer isso, queria fazer isso, queria fazer isso e não conseguia. Eu queria queria estudar arquitetura, queria estudar design, queria estudar psicologia, queria estudar isso. Aí quando eu ia ver, eu tinha que ler. Aí agora eu tô tentando ler. Tô igual uma criança tentando ler, né? Pegando as sílabas e juntando e fazendo blocos. E daqui pra frente vou estar melhor. Porque se eu conseguir fazer meu primeiro vídeo, que era uma coisa que eu achava muito impossível, e a dor era muito grande, como falei também, meu dedo chega a tremia. Tremia para dar o rec. Mas agora dei. E agora não vou parar. Vou indo. E o canal Nada a Ver Tutos é para isso. Também com impulsionamento. Eu vou ensinar coisas também que às vezes eu acho que são coisas banais, mas tem pessoas que vão querer saber. E agradeço pela paciência. Agradeço pela sua ausência. E tenha uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. E até mais.